Olá, muito boa tarde. O programa Eclésia chega hoje até si, a partir aqui da cidade de Coimbra, onde iremos acompanhar um roteiro de visita a alguns presépios emblemáticos desta cidade. Antes, porém, e porque hoje é quinta-feira, olhamos a história dos jubileus com a rubrica de Dom Manuel Clemente. Encontramos-nos com Dom Manuel Clemente para olhar a história dos jubileus na Igreja Católica, que de facto, desde as suas origens, vão sendo marcados pela surpresa, seja na sua convocação, seja depois na sua realização. Dom Manuel, muito boa tarde. Boa tarde, Paulo. Obrigado por estar uma vez mais connosco e, de facto, esta palavra surpresa marca os jubileus desde o início, não é? Sim, acaba por ser surpreendente, porque é uma conjugação de circunstâncias. Para já, as circunstâncias epocais, o que é a vida da Igreja, o que é a vida do mundo, em cada uma destas alturas. E depois, pelas iniciativas que algumas partirão de Roma ou dos Papas, mas outras aparecem assim como iniciativas populares, no sentido genérico do termo, de gente que corre a Roma em procura, em busca de perfeição, de salvação, de indulgência. E é o que vai acontecer também nestes que nós vamos falar. Hoje vamos falar em dois, porque estão os dois ligados a um outro Papa que tem o mesmo nome do primeiro, também chama Bonifácio, mas já não será o oitavo, será o nono. E já o facto de ter escolhido o nome Bonifácio é significativo. Quer dizer que ele queria recuperar, digamos, em parte, não é? As ideias para a Igreja e para a relação Igreja-Mundo do seu antecessor, do princípio do final do século XIII e do princípio do século XIV. Falámos do terceiro e do quarto jubileu. Sim, vamos falar, porque são os dois que estão ligados a este Papa Bonifácio IX, também numa época muito peculiar da vida da Igreja e, digamos, muito pouco simpática, não é? Porque estamos, nessa altura, em pleno cisma do Ocidente. O que é que tinha acontecido? Em 1367, o último Papa a viver em Avignon tinha regressado a Roma e parecia que ficava tudo bem, e estava tudo muito contente, sobretudo os romanos, não é? Estavam sem Papa há décadas, não é? Mas ele vai morrer, o Papa, a seguir, poucos meses depois, em 1368. É eleito um Papa, o Papa Urbano VI, mas é eleito com bastante pressão popular, para quererem um Papa romano, ou ao menos que fosse italiano, que não sei se ali outra vez. E este facto dessa pressão popular levará depois um grupo de cardeais, meses depois, a dizer que aquela eleição tinha sido válida por causa da pressão popular, e então elegem o outro Papa que regressa para Avignon. E, portanto, a partir de 1268 temos uma Igreja outra vez dividida. Outra vez não, é dividida, com este cisma assim, em sentido permanente. Temos um Papa em Roma, que é o Papa Urbano VI, ao qual sucede este Bonifácio IX, que vai convocar os dois jubileus que eu me estou a referir, em 1390 e 1400, e temos outros Papas em Avignon. Portanto, são duas séries de Papas, é o chamado cisma do Ocidente, vai demorar muito tempo, só vai ser resolvido em 1417. Portanto, aqui muitos anos e com muitas consequências que não vêm agora aqui ao caso. Bem, mas também por isso o Papa Bonifácio IX, o que está em Roma, vai convocar um jubileu para 1390, portanto fora das contas, não é 100 anos, é 50, não é? 40 anos depois do que tinha sido antes. E vai ser esse jubileu, muito no sentido de dizer que o jubileu é em Roma, e Roma é onde ele está, não é em Avignon. E, efetivamente, virá muita gente a Roma, mas já daqueles povos, sobretudo, que estão ligados ao Papa de Roma. Nessa altura, a Europa também tem uma divisão grande, sobretudo esta zona mais próxima de nós, aquela Guerra dos 100 anos entre a França e a Inglaterra, com respectivos aliados de um lado e do outro. Geralmente a França e os aliados da França estão pelo Papa de Avignon, a Inglaterra, os aliados da Inglaterra estão pelo Papa de Roma, e então esse jubileu de 1290, na ideia do Papa Bonifácio IX, também tem esta acentuação. Então, se vêm visitar os túmulos dos apóstolos, é aqui em Roma onde eu estou. E essa característica dá um pouco o tom, não é o melhor, ao jubileu de 1890. O jubileu de 1400, que ele também vai convocar o Papa Bonifácio IX, que aliás um Papa próximo de Portugal e que é simpático, é ele que cria esta província eclesiástica de Lisboa, faz com que os bispos de Lisboa passem a arcebispos e arcebispos metropolitanos, portanto à frente de um conjunto de dioceses, e outras simpatias em relação ao Dom João I, que era o nosso rei da altura. O Papa Bonifácio IX, em 1400, vai convocar outro jubileu,
também por grande pressão popular, mas uma pressão popular estranha, os chamados movimentos dos brancos, que em italiano se diz dos bianchi. O que eram estes bianchi? E que ocorrem a Roma e quase que forçam o jubileu para, de alguma maneira, os conter e os enquadrar. Eram penitentes, sobretudo do norte de Itália, que sempre com esta atmosfera de fim do mundo e de levar as coisas ao extremo, mesmo num aspecto espiritual, com muito sacrifício, flagelação e por aí fora, acorrem a Roma vestidos de branco, não é? Como as figuras do Apocalipse, não é? Aqueles que são eleitos também estarão todos vestidos de branco, como aliás são estas túnicas brancas que nós usamos na liturgia, todos os batizados, e por isso eles vestiam-se também de branco, mas com flagelações e com peregrinações, com durezas, com penitência. Aquela gente começa a fluir a Roma, a fazer pressão, e o Papa Bonifácio IX, ao princípio um pouco convencido, muito constrangido, mas depois tocado, quando ele vê aquela intensidade espiritual destes tais brancos e de outros penitentes que ocorrem a Roma, a pedir indulgência, a visitar as basílicas, e não era ir lá uma vez, várias vezes, enquanto estavam em Roma, com tudo aquilo, ele próprio acaba por se comover até, o Papa Bonifácio IX, que ao princípio não estava nada convencido, mas perante aquela avalanche de penitentes, vindos sobretudo do norte de Itália, mas aos quais se juntam outros de outras proveniências da Europa, sobretudo os que estavam ligados a Roma, claro está, estamos ainda em cisma do Ocidente, fica tocado por isso. E, portanto, este jubileu de 1400 é um jubileu estranho, não é? Mas que vai até ao extremo nesse sentido da penitência, do pedido de indulgência, da purificação. Eles queriam um outro mundo, no fundo era isto. E, de certa maneira, antecipar aquilo que havia de vir para o tornar mais próximo. Essa é a nota principal destes jubileus ligados ao Papa Bonifácio IX, o de 1390 e o de 1400. Num contexto, de facto, de divisão da Igreja e com essa vontade de recomeço. De recomeço e, sobretudo, para o caso deles, até era de finalização positiva. Também havia e estava ligado a este movimento dos brancos a opressões que sentiam lá da parte dos seus senhores, etc. Havia aqui um misto de motivações, tanto quanto nós os conseguimos compreender, porque essa até que era torrencial aquela chegada à Roma. E depois temos que ver outra coisa, não é? Naquela altura e nas condições daquela altura, condições de tudo, alojamento não havia. Aquela gente que já tinha percorrido quilómetros e quilómetros e quilómetros, às vezes centenas e centenas povos de itinerantes. Enfim, como chegavam, amparados uns aos outros, andarejosos, não havia nada. Embora já desde o outro jubileu que nós referimos, o jubileu de 1350, começasse um certo movimento de assistência aos peregrinos. Mas havia uma coisa muito escassa para aquela multidão que chegava constantemente. E depois as próprias condições sanitárias de uma cidade que não estava preparada para isso, que de vez se via, ficou aquela enxurrada de gente vinda de todo lado, naquelas condições, era tudo muito, para utilizar outra vez esta palavra, muito escatológico, muito fim do mundo, não é? Muito fim do mundo. Mas, enfim, os papas, como é o caso agora de Bonifácio IX, no final do século, como já tinha sido o caso de Bonifácio VIII, no final do século anterior, em 1300, correspondem com esta convocação jubilar, digamos assim, oficial, a algo que é torrencial e absolutamente popular. Não vem da cúpula, vem do povo. E vamos continuar, enfim, a descobrir estas etapas do jubileu. O próximo já vai correr melhor porque é a seguir ao cisma do Ocidente. Já, algumas coisas já começam a ficar resolvidas. E vamos juntando, de facto, estas razões ligar de cada crente. Também para compreender como o Papa Francisco liga este jubileu que vamos viver às condições atuais, que também para muita gente não são nada simpáticas. Que, sem dúvida nenhuma, à espera do recomeço. Obrigado, Sr. Dom Manuel, por ter estado uma vez mais connosco. Voltamos a encontrar-nos para olhar um novo jubileu, um novo contexto da... A iniciativa é da Pastoral do Turismo, aqui da Diocese de Coimbra, e foi em visita de alguns presépios históricos mais conhecidos desta cidade. O programa Eclésia associou-se ao grupo e acompanhou esta visita. Um itinerário que começava no alto da cidade, no convento de Santo António dos Olivais, que guarda um presépio da Escola Artística de Machado de Castro. Um acolhimento a cargo de Frei Fabrício Bordin, que referiu a carta do Papa sobre o presépio, que nos lembra esta proximidade com o mistério de Cristo Jesus.
E esse presépio dá esta possibilidade, porque nós até podemos entrar em contato com as várias imagens, várias figuras deste presépio e, sobretudo, com o menino Jesus. Isto, sobretudo, para os pequeninos, porque nós adultos, com o nosso corpo, até podemos encostar-nos em alguma imagem e deitar abaixo. Portanto, aquilo que queria lembrar, como vocês aqui podem ver, foi restaurado em 1929, mas este presépio é muito mais antigo. Se o Machado de Castro viveu no final de 1700 e início de 1800, portanto, é daquela época, provavelmente não dele, mas ele orientou os seus discípulos, a escola do Machado de Castro, que deixou esta obra, como em muitas outras partes do nosso país. Há quem diga que este presépio terá sido inspirado pela arte italiana. Apesar de Machado de Castro nunca ter estado em Itália, terá contactado com outras figuras que o terão influenciado. Aquilo que eu vejo que ele apanhou do mundo dos presépios italianos é sobretudo do mundo napoletano, onde no presépio aparece de tudo, a vida cotidiana das pessoas, até a matança do porco. Portanto, vocês veem nos presépios não só a história da salvação, mas também a vida real daquela época. Um presépio que recebeu obras de restauro, que lhe devolveram cores mais vivas e personagens mais expressivos. Começamos para recuperar as tintas originais da Sagrada Família. Como dizia há bocadinho, agora a vaca ficou desta cor mais brilhante, que é a tinta original que tinha por baixo. E o burro, veja as crianças, está a sorrir. Portanto, é bom ver que o burrinho está também ele feliz a ver o menino Jesus no meio de nós. Então, convido-vos a entrar e a ver. A nossa intenção foi fazer justamente, escolhemos igrejas diferentes de há uns anos atrás, e é justamente fazer um roteiro pelos vários lugares sagrados, pelos vários lugares onde tenham presépios de renome, e no fundo é abrir portas e dar a conhecer à população de Coimbra e da Diocese o nosso património que nós temos. Património esse associado muito à natividade e associado aos presépios. Promovido pela Pastoral do Turismo da Diocese de Coimbra, esta segunda edição promoveu um passeio mais abrangente nas propostas de presépios. Demos aqui esta nota de lugares diferenciados, lugares de culto diferenciados, mas também vamos a outra tipologia de lugares. A Casa Costa Lobo, o Museu Machado de Castro, são dois outros lugares que nós resolvemos incluir neste percurso, porque não são lugares óbvios, não são lugares de culto normais e, portanto, são lugares um bocadinho já associados à comunidade, de outra forma, abrir portas de outra forma. O grupo seguiu depois para o Museu Nacional de Machado de Castro para olhar uma peça do Nascimento de Cristo que se apresenta num retábulo de madeira. Um dos retábulos mais antigos, com a representação do Natal e que provém de espólios de mosteiros, entretanto encerrados. Esta peça, como estava a dizer há pouquinho, é uma das mais antigas que sobreviveu aqui em Portugal. Ela está situada à volta do início do século XVI, das primeiras décadas do século XVI. É uma obra de importação vinda do norte da Europa, no caso da Flandres. A Flandres, que compreendia antigamente a Bélgica e a Holanda atuais,
E nós tínhamos uma relação muito privilegiada com essa zona da Europa, porque tínhamos duas feitorias. Primeiro em Bruges, depois em Antuérpia. E por Antuérpia chegava uma série de obras de arte que, de alguma maneira, vieram engrandecer e vieram pôr em contacto também os nossos artistas com as obras importadas dessa região da Europa, muito avançada na altura do ponto de vista estilístico e do ponto de vista, de facto, da história da arte. Além da qualidade plástica que apresenta todo este dispositivo do presépio, ele é feito com peças que são peças de encaixe. É construída uma caixa no qual depois as peças individualizadas se vão acoplando, ensamblando, como se fosse de facto um conjunto escultórico com essa técnica. Técnica essa que depois não dispensa, obviamente, de uma riqueza de cor e de douradura que lhe empresta, de facto, à solenidade deste momento, uma grandeza acrescida, como podem ver pela qualidade das peças. Um presépio que conjuga a representação de opostos e contrastes, como acontece na realidade social. O popular com o erudito, o sagrado com o profano, mas sem que isso, de alguma forma, belisque a mensagem que se quer aqui, precisamente, traduzir. E uma das coisas mais interessantes, a nível da simbólica da construção deste presépio, onde, obviamente, o conjunto central é o conjunto da Virgem, São José e o Menino, acompanhado pelos animais do presépio, é a construção destas arquiteturas fingidas, parecem ruínas, mas que simbolicamente têm a ver com uma leitura que se pode fazer aqui também, que é esta leitura de que é o nascimento de uma nova era que aqui acontece sobre as ruínas do mundo profano antigo. Depois foi descer até à Sé Velha, o retábulo da antiga Catedral de Santa Maria de Coimbra, que tem, também ele, um presépio. Logo na pradela do retábulo, o segundo nicho do lado esquerdo tem o presépio. Este retábulo é uma joia do gótico tardio em Portugal, do gótico flamejante em Portugal. É um retábulo que é construído por volta de 1502 por Olivier de Gand e Jean Dipre, e é aquilo que se pode chamar um retábulo teofânico. Porquê? Porque ele tem uma mensagem reveladora. Ou seja, se nós o começarmos a analisar de baixo para cima, percebemos que há uma mensagem que está aqui subentendida para todos nós. O retábulo do altar-mor concentra de imediato a atenção de quem entra neste templo. Se nós olharmos para o nicho, o segundo nicho do lado esquerdo, o que é que vemos? Vemos São Lucas, que está a fazer o retrato da Virgem Maria. Segundo aquilo que é a narrativa bíblica, São Lucas é o primeiro retratista da Virgem Maria. E é também por isso que o plano central, onde se encontra a Virgem, Nossa Senhora da Assunção, padroeira da Catedral de Santa Maria de Coimbra, reparem como o rosto dela, em vez de estar olhando de frente para todos nós, olha ligeiramente para baixo em direção a São Lucas, como se estivesse a pousar para ele. Todo o retábulo é um itinerário teológico que olha a revelação e aponta para Deus. E esta ideia de caminho, esta ideia de íter, é uma mensagem para todos nós, homens, humanos, que é uma mensagem de salvação, que a salvação da nossa alma está precisamente em sermos também
todos nós, em comunidade e também individualmente, de seguir o caminho de Cristo. Esta é a principal mensagem que este retábulo tem, que é um retábulo teofânico. O último passeio tinha ocorrido já em 2019 e a Pastoral do Turismo entendeu que era o momento de desafiar a conhecer os presépios da cidade. Esta iniciativa surge neste contexto de Natal e como forma de podermos contemplar o mistério da Natividade e as suas expressões, na sua dimensão religiosa e na sua dimensão cultural. Naturalmente que a expressão, o presépio enquanto expressão de facto da natividade é uma expressão muito popular, mas nós encontramos tratamentos muito distintos e tem esta dupla vertente, a dimensão religiosa e contemplação do mistério da encarnação do Verbo de Deus e ao mesmo tempo a dimensão artística e a forma como o presépio foi sendo representado ao longo da história, naturalmente neste roteiro que se resume a estes presépios que são os possíveis numa tarde, mas com muitas outras possibilidades e lançando até desafios à contemplação deste mistério noutros contextos. Este roteiro seguiu ainda para a contemplação dos presépios do Museu da Santa Casa da Misericórdia de Coimbra e da Casa Costa Lobo. Os presépios da cidade de Coimbra, que pode também visitar numa deslocação a esta cidade do Mondego. O programa Eclésia fica por aqui. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.